Últimas notícias do São Paulo, bora trazer detalhes sobre 3 jogadores que avançaram em suas recuperações e são dúvidas para pegar o Internacional. Crespo quer reforços e vai cobrar. Detalhes também sobre o almoço entre Júlio Casares e também Carlos Belmonte e Pedro Rocha. Será que pode ser jogador de São Paulo? Bora trazer esses e mais detalhes sobre o São Paulo Futebol Clube. Só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro do canal e ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos, vídeos antecipados, grupo do WhatsApp, enfim, são vários os benefícios aqui para você ter uma comunicação melhor comigo. Então aqui embaixo na descrição tá o link e a partir de R$ 4,99 você já pode se tornar membro deste canal. Bora lá trazer informações sobre o São Paulo Futebol Clube? Pedro Rocha pode se tornar reforço do São Paulo, bora trazer detalhes sobre essa situação. O nome do atacante artilheiro do Remo na Série B tem crescido no mercado, tudo porque os empresários estão aproveitando esse bom momento do atleta, vem em alta depois de subir com o Remo, de ser o artilheiro do time, e aí existe uma possibilidade de recolocá-lo em um dos grandes clubes do futebol brasileiro, não que o Remo não seja, o Remo é gigantesco, mas em um outro clube, principalmente aqui da região sul, sudeste e tudo mais. Então bora trazer detalhes do que a gente conseguiu de apuração. Sim, os empresários têm sondagens, confirmam que houve contatos com o São Paulo novamente, só que do que eu tenho de apuração já do lado do São Paulo é que é mais um jogador que foi somente oferecido e nada mais. Vocês souberam com exclusividade que o Matias Rojas também tinha sido um nome oferecido. Diferente do Rojas, a situação do Pedro Rocha é mais financeira. O Rojas foi um nome completamente descartado mesmo, porque o São Paulo entende que é um jogador que não se adequa ao que o clube quer na próxima temporada, que serão jogadores com saúde. Já o Pedro Rocha, 2 fatores pegaram muito. O primeiro é a idade do jogador, estamos falando de um atacante de 30 anos. E até me falaram, olha, ele é até um jogador com saúde, são vários números que ele tem na Série B, jogou com frequência, mas a gente quer um jogador um pouco mais jovem e o ataque não é uma prioridade nossa para a próxima temporada, pelo menos em um primeiro momento. Além de tudo é o salário. Vou trazer como é que está a situação do Pedro Rocha hoje. O Remo quer a sua permanência e ofereceu ao atleta R$500 mil por mês de salário, mais 2 anos de contrato, sem contar bônus, lufas e metas no contrato. E aí o Corinthians estaria sinalizando que cobriria essa oferta caso conseguisse derrubar o transfer ban, que acontecerá em janeiro. Até conversei com um colega corintiano que me ajudou um pouquinho nessa apuração do Pedro Rocha. Ele não tem essa informação do Pedro Rocha, ele está indo buscar mais detalhes, mas ele me falou que o Corinthians está prestes a buscar um empréstimo para conseguir sanar ali as dívidas para derrubar o transfer ban, para poder ir ao mercado em busca de novas contratações. E aí o Corinthians estaria também interessado nessa situação do Pedro Rocha, cobrindo a oferta. O São Paulo não vai pagar isso pelo Pedro Rocha. Então foi um nome oferecido que até agrada internamente, mas o São Paulo, pelo menos as pessoas com quem eu conversei dentro do São Paulo, falaram que é muito difícil de rolar qualquer tipo de negociação pelo Pedro Rocha. O São Paulo deve buscar outras oportunidades no mercado da bola, que não o atacante do Remo, que fez uma boa Série B, mas que pelo menos neste momento não chegará ao São Paulo Futebol Clube. Pode ser que as coisas melhorem, as condições financeiras sejam diferentes, que ele tenha uma possibilidade e queira de fato jogar no São Paulo e priorize, diminua ali as suas exigências financeiras, mas neste primeiro momento o São Paulo não deve fazer essa negociação, até uma frase dentre as pessoas com quem eu conversei, uma das frases me pegou. Estamos nos livrando do Dineno por 500 mil, qual que é o sentido de trazer o Pedro por 500? Então, fica aí a aspa, quero saber a sua opinião. Se você traria Pedro Rocha para jogar no São Paulo, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? 3 jogadores do São Paulo avançaram nas suas recuperações, são dúvidas para pegar o Internacional, mas acredito que os 3 devem ficar somente lá para 2026 e olhe lá. Estou falando de Dineno, Rodriguinho e também o Wendel. O Rodriguinho ele teve uma bronquite, até teve ali algumas alterações respiratórias por conta dessa bronquite. Ele fez parte ali do treinamento com os demais jogadores e depois foi fazer seus trabalhos específicos. A expectativa é de ele treinar bem nesta terça-feira e poder estar à disposição do técnico Hernan Crespo. Acredito que ele deve ficar de fora. O Rodriguinho já não descarta, por exemplo, para o compromisso contra o Vitória no fim de semana. Acho que ele pode pintar aí nesse fechamento da participação do São Paulo nesta temporada e, consequentemente,
fortemente também no Campeonato Brasileiro. O Dineno também avançou na sua recuperação. O Dineno estava com dores no joelho, né? Ele tinha passado ali por uma artroscopia, fez ali uma retirada do menisco, tudo certo. E aí ele já fez esses treinamentos na preparação para o confronto contra o Fluminense, né? Eu quase ia esquecendo desse fatídico dia. Contra o Fluminense, mas aí depois ele teve um retrocesso, ali o São Paulo segurou um pouquinho mais para ele fazer mais trabalhos específicos, e aí agora novamente, e também, pelo que eu conversei com as pessoas, ele não deve ser relacionado sequer até contra o Vitória, tá? É um jogador que já tá fora do baralho, inclusive já tem negociações bem avançadas e tá tudo encaminhado para ir pro Deportivo Cali, então é um jogador que o São Paulo não pretende dar minutos, até uma aspa que me falaram, abre aspas, vale dar mais chances ao Paulinho, fecha aspas. Então fica aí essa questão do Dineno neste momento, que não ficará para a próxima temporada. Outro nome que também está no mesmo estágio é o Wendel, lateral esquerdo. Até me falaram que ele tá fora da temporada, tá? Mas pela urgência de jogadores no setor, caso ele treine bem na terça-feira, o que não deve acontecer, tá? Ele deve de novo ir para a transição física, mas se ele conseguir fazer parte de todo o treinamento e tiver condições, ele pode acabar pintando. Mas o São Paulo tem toda a cautela nesse momento em relação ao Wendel e não descarta deixá-lo de fora dos 2 próximos compromissos, já realmente visando aí já a próxima temporada. O Wendel tá bem, tá se recuperando bem, deve abrir mão de um pouco da parte das férias ali nas próximas 2 semanas para fazer ali uns trabalhos mais fortes para ficar melhor fisicamente, vai lá com a família, fica lá uma semaninha, 2 semaninhas com a família e volta um pouco mais pronto visando a próxima temporada. Então são 3 atletas que avançaram, que até o São Paulo não descarta e põe como dúvida para o compromisso contra o Internacional, mas o meu feeling / informação deve ser que eles não devem ficar disponíveis aí para esse compromisso contra o Colorado. Beleza? Dos 3, o Dineno já tá fora. Vai, Rodriguinho, Wendel, você manteria para a próxima temporada? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Antes da gente avançar nas 2 últimas informações, eu preciso falar para vocês sobre o almoço de Casares e Belmonte e preciso também falar sobre o Crespo cobrando reforços. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sport, a parceira aqui do nosso canal, que transmite os jogos do São Paulo ao vivo e na faixa. Além de tudo, são previsões, prognósticos, uma gama de informações para você ficar por dentro de tudo do São Paulo e do mundo da bola, tá? Se você abrir agora o link da Ola Sport, eu te desafio, abre agora o link da Ola Sport, vai estar passando um jogo ao vivo para você de gracinha. São vários jogos no mundo inteiro. Teve uma vez, foi no sábado, eu abri lá o link da Ola Sport, tinha 382 jogos ao vivo e de graça, de toda a parte do mundo. Eu tinha desde o Campeonato Brasileiro até o Sub-17 do futebol ucraniano. Rapaz, na Ola Sport é um aplicativo bem completo, você vai gostar demais. Agora, vamos fazer o seguinte, antes de ir para as 2 informações, clica aí no link, só de você clicar a gente já pode bater a meta. Zerou, né? Batemos a meta, agradecer a todos vocês e principalmente aos membros que fizeram campanha, inclusive para a gente conseguir bater a meta da Ola Sports. Batemos, deu tudo certo, tá maravilhoso, mantemos, o parceiro está conosco para dezembro, então eles continuam com a gente. E aí, para eles continuarem, por isso que eu peço, acesse o link aí na descrição, que já me ajuda demais. Beleza, garotinho? Bora para as 2 informações do vídeo. Primeiro, almoço de Belmonte e Casares, bora trazer mais detalhes sobre essa situação. Informação que foi dada primeiro pelo Valentim Fulan. Ele deu a informação com mais detalhes na nossa live de segunda-feira, que faz eu e o Valentim Fulan aqui no meu canal e no canal do Alexandre Vieira. A gente faz uma live juntos e aí ele trouxe mais detalhes ali sobre essa situação e a gente vai complementar um pouquinho também do que a gente ouviu e a gente também trouxe na live. Primeiro ponto, né? Os 2 almoçaram ali por volta de 1h da tarde para bater um papo, para tentar baixar um pouco a pressão política que tem acontecido neste momento. Porque, como a gente já falou, quando o Belmonte ele opta por sair, e o Belmonte, alinhado com o Nelson e com o Chapecó, que são 3 pessoas importantes conselheiros dentro do São Paulo, já começam a se criar as possibilidades de rusga, de rixa, de o Belmonte estar se aproximando com a oposição e tudo. Então esse reencontro foi para basicamente diminuir a fogueira. Foi, vamos acalmar um pouquinho, vamos deixar essa crise um pouco de lado, vamos tentar nos unir, e aí eu tô
estou trazendo visões aqui do presidente Júlio Casares, vamos tentar nos unir para que o São Paulo, neste momento, consiga sair dessa situação. Não faz sentido a gente ficar criando uma guerra política, sendo que a gente precisa gerir um clube. Então você optou por sair, o Casares não sabia dessa possibilidade do Belmonte ter saído após a goleada, ele contava com o Belmonte pelo menos até o término do Campeonato Brasileiro, e aí foi surpreendido. E os dois bateram um papo, foram 5 anos os dois juntos, um como presidente e outro como diretor de futebol. Então, por mais que, e eu sempre falei isso, deixei isso muito claro, por mais que são visões diferentes de como se gerir futebol e tudo, os dois não tiveram brigas acaloradas e um racha de não olho mais na cara. Nunca foi isso. Foi sempre tons ali de tipo, você rema para um lado, eu remo para o outro, a gente não está remando mais para o mesmo lado. Então é basicamente nesse cenário. E aí nessa conversa foi justamente para dar uma trégua. Olha, vamos apaziguar um pouco, vamos diminuir essa pressão, tá muito forte, eu tô me queimando, você tá se queimando. O Belmonte garantiu ao Casares que não está fazendo movimentos para ir para o lado da oposição, pelo menos não neste momento, e que, novamente, para ser cumprido aquilo que foi assinado por todos os membros da coalizão, que é não vamos fazer movimentos políticos até março. A partir de março, aí sim, já está disponível a possibilidade de fazerem movimentos políticos dentro do clube, visando as eleições que vão acontecer em dezembro de 26 e em junho ou julho, não lembro se era junho ou julho, mas junho ou julho eles já podem anunciar de fato os candidatos que possam ser elegíveis aí para o cargo de novo presidente do São Paulo a partir de 27, 28 e 29. Então esse papo foi para tentar baixar um pouquinho o fogo, foi para tentar baixar um pouquinho essa pressão política que tem acontecido, essas movimentações, para tentar ao máximo ter um final de ano um pouco mais tranquilo, mas aí ano que vem, meu irmão, ó, Política do São Paulo vai cantar e você vai ficar sabendo de tudo também aqui no canal. O que você acha disso tudo? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. O Crespo quer reforços e vai cobrar os reforços que lhe foram prometidos. Na última coletiva, o Crespo falou sobre essa possibilidade e aí, eu fiquei um pouquinho cabreiro e tudo e fui tentar apurar mais situações sobre isso. Primeiro ponto, o São Paulo acredita que na próxima janela de transferências terá a oportunidade de conseguir pelo menos 3 contratações nestes moldes que a gente já falou. Jogadores que não têm peso, não seriam nomes muito fortes, mas que seriam jogadores de saúde. Só que o São Paulo entende que não terá o investimento possível para fazer contratações de fato de compra. Isso porque o São Paulo ainda vai ter que separar uma grana no orçamento para comprar Enzo Dias e Marcos Antônio. O São Paulo está tentando conversar ali com o River Plate para a liberação do Galopo, e aí você fica com o Tapia e o Enzo Dias em definitivo, mas isso ainda não está completamente certo. Então o São Paulo vai querer cumprir com as promessas de fazer investimento no elenco para o Crespo, mas vai ter que ter o meio termo. Porque do que foi falado ao Crespo, o São Paulo teria possibilidades reais de fazer mais novas contratações e contratações importantes. Não diria reformular, mas na impressão do Crespo ficou uma sensação de que, beleza, a gente vai com o que dá agora, só que em janeiro vocês vão me dar alguns reforços importantes. Só que não vai ser isso que vai acontecer. A diretoria vai fazer com que o São Paulo tenha reforços na próxima janela de transferências, mas não vai ser nem os reforços que cheguem para serem titulares, para dominarem, como o Crespo poderia ter achado que seria, mas também não vai ser qualquer reforço. O Paulo vai tentar ali um meio termo. Então seriam 3 reforços, chutaria ali de 23 a 26 anos que o São Paulo consiga. Eu sempre dou o exemplo do Medina do Estudiantes. Olho nesse cara. Eu acho que o São Paulo vai buscar essa contratação, tá? Mas ainda é muito cedo. O São Paulo me afirma que ainda não tem nenhuma negociação, mas que o nome sim agrada. O Medina do Estudiantes, que o São Paulo tentou na última janela. Ele tem 23 anos, se eu não estiver enganado. Aí o São Paulo vai num outro clube e busca um jogador como o Tapia, exemplo. E aí vai no outro e busca um meio-campista ali de 22 anos no mercado, no futebol chileno. Só estou dando alguns exemplos para vocês entenderem. Então, São Paulo vai cumprir com os reforços que o Crespo quer, mas mantendo aí essa questão financeira. O São Paulo não vai fazer loucuras, o São Paulo não, em um primeiro momento, não tem investimento possível para buscar reforços que cheguem para serem titulares em um primeiro momento. Seriam composições de banco aspirando uma possibilidade de serem titulares. Me deram 2 exemplos muito claros de Tapia e Marcos Antônio. Hoje são titulares absolutos, mas que chegaram como apostas e que acabaram se construindo como jogadores titulares dentro do São Paulo.
que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu hype, seu like, seu hype, inscreva-se no canal. 7 horas da noite estarei ao vivo com o Ilídio Teixeira para a gente bater um papo sobre tudo do São Paulo Futebol Clube e já projetar o confronto contra o Internacional. Fechou? Um abraço para todo mundo, clica aí no link da Aula Esportes e me fala nos comentários qual jogo aí que tá passando ao vivo para você. Tchau!